que é amigo de Jesus? Na casa de quem que Jesus ia? Para que pedir para amigo? Ei, querido, você tem intimidade, você tem experiência, você tem testemunho. Que negócio é esse ficar ore por mim, jejue por mim, ai, joga um búzio por mim, porque fica ali, né? Tem gente que fica no Instagram lá, pastora, a senhora não tem uma palavra, eu me sinto cartomante gospel, jogando aquela caixinha de promessa e tirando uma. Não, você tem compromisso com Deus, você tem compromisso com a palavra, você precisa se posicionar. Ai, eu vou lá, porque se a pastora Sandra revelar meu nome, não, se Deus vê você aqui já é o suficiente. Nós precisamos acordar e parar de terceirizar a glória de Deus, porque quem faz é Deus. Aleluia. Livro de Lucas, o capítulo é 1. A minha equipe está aqui, ó. Ela canta. Livro de Lucas, capítulo 1, e o verso é o 37. Livro de Lucas, o capítulo é o 1, e o verso é o 37. Depois eu quero, mediante a bondade do baterista, ceder para o meu filho tocar o próximo louvor, tá bom? Mas lá no finalzinho, aí eu aviso ele deve estar por aí. E diz assim, ó: porque para Deus nada... eu vou dizer de novo: porque para Deus podemos assentar. Quando nós começamos a ler os atributos do nosso Senhor, nós deparamos com um atributo que é maravilhoso, porque a Bíblia relata que quando nós entregamos alguma causa na mão do Senhor, não existe nada que Ele não possa fazer em nossa vida. E foi baseado nessa leitura que eu vim na noite de hoje falar a respeito de família. Eu vi tantos testemunhos, tantos equipamentos falando de família, e eu quero falar de uma família preciosa: Marta, Maria e Lázaro. Eu não sei se você sabe, mas essa família, ela tinha um privilégio, enquanto Jesus estava aqui na terra, de receber Jesus em forma humana dentro da tua casa. Só que nós temos um privilégio maior ainda, porque embora nós não possamos ver Jesus, todo dia Ele passa dentro da nossa casa. A Bíblia diz que o cenário daquela casa é um cenário de pessoas comuns. A Bíblia relata que Maria, ela é uma mulher que ela é uma mulher da vida. Ela tem problemas amorosos, desvalorizando o seu corpo. Maria, na época, ela tinha o título de uma prostituta. Maria pega um frasco onde tem um perfume precioso, e ela espera um momento em que Jesus está dando uma mentoria aos fariseus, assentado à mesa, e ela chega e quebra aquele vidro e começa a derramar esse perfume nos pés do Senhor. Eu imagino aquela sala sendo tomada por aquele cheiro suave, a ponto dos próprios discípulos questionarem e dizer: mas que cheiro é esse? E Maria, não se contendo a emoção de estar na frente do mestre, ela começa a derramar lágrimas e a enxugar com os próprios cabelos. Quando os homens percebem que quem está ali é uma prostituta, eles começam a dizer: se esse Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não aceitaria tal adoração. Ei, querido, eu vim trazer algo quentinho do céu para você. O nosso Deus, Ele ama o pecador, Ele odeia o pecado. Enquanto muitos estavam achando que era uma prostituta que estava adorando, Deus estava dizendo: ela é pecadora, mas está rendida aos meus pés, sabendo que sem mim nada ela vai conseguir fazer. Quantos de nós desistimos do Evangelho porque alguém nos aponta, porque alguém diz: olha, aquela lá não serve, aquele ali não tem, aquele não pode? Mas eu vim aqui para dizer para você que a régua espiritual não está na mão do homem, mas está na mão de Cristo, o poderoso. Maria é julgada, Marta é preocupada. Eu tenho um pouco de Marta. Eu sou terrível. Meu Deus,
Eu vejo às vezes, eu coloco a roupa na máquina, deixo lá batendo a roupa e venho correndo para o culto e falo assim: a hora que eu chegar eu já estendo. Marta, tem dia que eu tenho que dar uma segurada, porque às vezes eu estou cozinhando, a lágrima toma o meu rosto, e eu sei que é a presença de Jesus, e eu me distraio. Ei, querida, Deus está dando um alerta para mim e para você nessa noite. Quando Jesus estiver dentro da tua casa, não desperdice a oportunidade de adorar. Não se enche dos afazeres da vida. Se Ele chegou, é para adorar. Lázaro é amigo. Nesses últimos anos, nós temos visto tantas pessoas lutarem por cargos, né? Até mesmo em nosso meio, é uma briga de que eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser. E a Bíblia diz assim que Lázaro era amigo. Então eu já entendo que o que vale não é a carteirinha ministerial. O que vale é a intimidade que nós temos com Deus. Não, talvez você está pensando em sair daqui e está dizendo: não, eu vou embora dessa igreja porque aqui é muito rígido. Já faz 4, 5 anos que eu estou aqui, ninguém deita um óleo na minha cabeça. Fica tranquilo que eu arrecadei alimento hoje. A gente pega um litro de óleo e joga na sua cabeça, mas continua aqui sendo amigo de Jesus. Não sai por causa da unção, não. Melhor do que ter cargo é ter amizade. Essa família tem um cenário maravilhoso, que é um cenário de intimidade. A Bíblia diz que o Senhor, Ele escolhe esta casa, porque Ele está em forma humana, e Ele escolhe essa casa para descansar. Vou parar só um pouquinho, abre parênteses. Tem um lugar bem aqui, viu, minha linda, só que está com o bebê no colo. Tudo bem então, mas tem lugares lá, se ajeitem aí, tá bom? Se você tiver um lugar vazio perto de você, dá uma levantada na mão assim, para alguém sentar. Olha lá, ó, quem quiser tem aí, ó. A Bíblia diz que Jesus, Ele escolhe aquela casa de pessoas normais, a casa para Ele descansar. Eu imagino Maria vivendo uma restauração de vida. Diga restauração. Porque o nosso Deus, Ele é especialista em nos restaurar. Talvez você está dizendo assim: olha, Senhor, deu tudo errado desde o dia que eu nasci, parece que as coisas só andaram para trás. O Deus restaurador também está nessa casa, e Ele diz: eu sou especialista em restaurar. Quantas das vezes somos moídos, somos quebrados pelas adversidades da vida, mas o Senhor nos pega, mesmo dos cacos da vida, dizendo: eu vou te levantar e colocar de pé. Maria estava vivendo um tempo de restauração. Relemaia sol de Récia. Eu queria pedir àquela senhora de blusa preta, tomara que você fique de pé rápido. Fique de pé, querida. Relemanda súbia, relemanda caia torre. Maria, ela estava precisando fugir do pré-julgamento, porque as pessoas não acreditavam na transformação que estava chegando na vida de Maria. Sabe o que Deus manda falar para você? As pessoas só falam do teu passado, porque já não tem mais oportunidade de participar do teu presente. Há momentos que você olha e fala: mas que tanto falo daquilo que já aconteceu faz tanto tempo. Aí o Eterno está dizendo: é porque o teu presente está incomodando o adversário. Ele sabe que o teu presente é na minha presença, que é caminhando diante da minha face, e ninguém vai impedir de eu fazer a restauração por completo, diz o Senhor dos Exércitos. Se você quiser aplaudir, pode. Jesus está conversando. Jesus está conversando com Lázaro. Jesus está contando para Lázaro que nas suas caminhadas Deus estava usando para curar pessoas. A Bíblia relata a cura dos 10 leprosos. Então eu vou usar essa passagem aqui. Eu imagino Jesus contando para Lázaro assim: Lázaro, você não sabe o que aconteceu. Porque eu creio que até Jesus mesmo ficava maravilhado da forma como Deus estava usando ele na terra. Não, porque a partir do momento que você achar que milagre é natural, então você não sabe o que é milagre. Jesus está dizendo assim: Lázaro, eu encontrei com 10 leprosos. E Lázaro está, porque o bom amigo não é só aquele que fala, é aquele que ouve. Lázaro está ouvindo Jesus falar. E Lázaro está
ouvindo, e Jesus está contando assim: olha, eles estavam tomados pela lepra. Embora eu saiba que essa igreja é uma igreja inteligente, eu vou dar um spoiler. Alguns pensam que a lepra faz com que caiam pedaços. Não. Hoje usa-se até outro nome, Hanseníase. E a lepra, na verdade, ela perde a sensibilidade. E por conta de perder a sensibilidade, se ela passar a mão na faca, no fogo, o braço que ela passar cai e a pessoa não percebe. Uma das coisas que nós precisamos ter cuidado é não deixar que a lepra do pecado tome a nossa mente. Não, porque quando a lepra do pecado toma a nossa mente, nós vamos achando que aquilo ali não tem nada a ver, que é só um pouquinho, que foi só uma vez, e quando vê, nós já estamos em pedaços da presença do Senhor. Ei, querido, ninguém tropeça em montanha, mas se perde em pequenas pedras. Lázaro está ouvindo Jesus, e Jesus está dizendo assim: Lázaro, eu ressignifiquei a história daqueles 10 homens. Aqueles 10 homens, por conta da enfermidade, eles teriam que ser excluídos e expulsos da sociedade. Jesus chega e restaura. Ah, querido, a cama do inimigo era que aqueles homens vivessem na solidão, que vivessem perdendo os pedaços da sua história. A trama de Satanás para mim e para a sua vida também é esse: que nós sejamos retalhados em dores, em traumas da nossa infância. Mas o Senhor vem hoje dizendo: você não vai deixar a lepra do pecado tomar conta da tua mente, mas eu te amasso porque tu é barro e eu faço de novo. Ah, querido, eu imagino Lázaro ouvindo e maravilhado: Jesus, o Senhor curou os 10. E Jesus falou: curei. E como foi? Porque talvez você está falando assim: ó, eu queria tanto um amigo que pudesse enxugar a minha lágrima. Mas amigo bom é aquele que comemora a sua conquista. Não, enxugar, quando a gente está na pior, é até bom que não apareça ninguém. Porque quando a gente está na pior, a gente abre a boca e fala tanta bobeira. Quando a gente está na pior, a gente murmura, a gente reclama, a gente fala coisa que não devia falar. Por isso que é bom ter amigos que falam assim: não, agora graças a Deus ela está bem, ela já conquistou a vitória, já está em outras jornadas. Lázaro é esse tipo de amigo. E Jesus diz para Lázaro assim: ó, na cura dos 10, só um voltou para agradecer. Você precisa aprender a lidar com a ingratidão. Não importa o que você faça com as pessoas, não espere nada em troca das pessoas. Faça por amor, faça por livre e espontânea vontade. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém agradeça, tem um Jesus do céu que está olhando para você e dizendo: vai lá, filha, é isso mesmo. Seja forte, seja perseverante, seja digna, porque ainda que ninguém te reconheça, o céu te reconhece. Jesus está ouvindo a história, Lázaro está ouvindo a história de Jesus, mas Jesus precisa continuar a sua missão. Jesus precisa continuar a restaurar vidas, assim como Ele está fazendo no dia de hoje. Quando eu falo em restauração, eu lembro do nosso querido Neemias, um homem que não tinha estrutura nenhuma, não entendia de nada de construção. Mas Jesus olha para Neemias e fala: é você. Talvez você está dizendo: como que Jesus chamou eu para mim ser pregadora, para mim cuidar das crianças, para mim varrer o pátio da igreja? Não, porque assim, até para varrer o pátio na igreja a gente é provado. Pode reparar, a cadeira pode estar com 5 dedos de pó, ninguém está tirando. Você começou a tirar pó, pronto, já começa uma perseguição atrás da gente, que só o sangue de Cristo. Ah não, porque quem tem que tirar o pó era eu, porque eu cheguei primeiro, porque eu tenho mais tempo de crente da igreja. E aquele negócio, ele falou: então, Lázaro está sabendo que Jesus está andando por ali, mas naquela casa, embora eles sirvam a Jesus, Lázaro fica doente. Isso aí é algo muito importante para nós entendermos que não é porque nós servimos a Jesus que nós estamos isentos de passar por problemas. Você fica de pé, moço de camisa cinza, camiseta. Relemaia chou de kira, relemai chou de si de cai chobassi. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de evangelho, hoje eu tenho 30 e poucos anos, mas quando eu tinha 8 anos de evangelho, eu não sei se você sabe, mas eu vim da prostituição.
E quando chegava a época de carnaval, parece que o espírito, o demoníaco, queria me jogar novamente ali no samba e na bebida. E aí as pessoas mais antigas vinham e inventavam um acampamento, inventavam de eu dormir na casa, e aí passava aquilo ali. Mas eu sentia em mim mesma que eu precisava uma libertação por completo. Um dia uma pastora muito cheia de Deus, cheia de coragem, ela falou para mim, estava faltando umas 2 semanas para o carnaval e eu já estava tumultuosa. Eu nunca desviei, mas já dei aquele trabalhinho de vai, não vai, vou, não vou, será que eu desvio, o que eu faço? E aí uma pastora muito cheia de Deus, ela falou para mim assim: Sandra, você percebeu que é o inimigo que está usando para você perder a sua bênção? E quando eu estou aqui, Deus está dizendo, a luta que você tem não é luta da vida, é luta espiritual. Satanás tenta de toda maneira matar o teu sonho, destruir os teus projetos, mas hoje Deus está dizendo assim: eu venho vindo com uma libertação para a tua vida. Labando, relebaia, as obras do passado não será mais seu referencial. Deus está tirando por inteiro todo o desejo que ficou lá no Egito, e está dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor dos exércitos. Lázaro está doente. Lázaro está doente. Lázaro está enfermo. E quem sabe, Lázaro da doença, as suas irmãs estão gastando para recuperar a saúde de Lázaro. Ei, querido, você serve o médico dos médicos. É que eu pelo menos demorei para aprender, mas há 5 anos atrás eu tive câncer no intestino. E eu vou ser bem clara aqui na igreja, porque eu sei que essa igreja é treinada, estudada, inteligente. Graças a Deus. Eu estou lá com câncer do intestino, chego no médico. O médico fala assim: dona Sandra, a senhora está com um tumor de 10 centímetros no intestino e está querendo afetar o seu reto. E eu falei: Ele falou: olha, eu vou fazer uma guia. E vocês sabem que guia de SUS é, né? Não posso falar. Guia de SUS é uma benção. Vou fazer uma guia, mas vai melhorar em nome de Jesus. E você vai passar no especialista, no oncologista, lá na cidade de Jaú. Eu já estava há 45 dias sem evacuar, com o abdômen bem globoso, já estava cheirando fezes. E quando eu cheguei em casa, eu dobrei meu joelho e comecei a chorar. E eu falei para Deus: Deus, olha, o Senhor me perdoe, mas eu estou morrendo de medo. Eu lembro o médico falando para mim: você vai fazer rádio e químio, para depois nós abrirmos. Mas quando abrir é fato, nós vamos deixar o intestino da senhora para fora, e a senhora vai usar aquela bolsa de colonoscopia. E eu falei para Deus, Deus, eu estou morrendo de medo, eu sou estabanada, eu sou brincalhona. Imagina eu pregar com essa bolsa balançando e jogando as coisas dos outros. Ajuda eu, Senhor, o que eu vou fazer? E aí, na minha oração, eu disse para Deus assim: Deus, tem tanta coisa para o Senhor dar para mim, por que o Senhor não dá uma bolsa da Louis Vuitton? A oração é minha e eu tenho amizade com Ele. Eu não falei que a gente tem que ser amigo de Jesus? Na hora que eu acabei a oração, Deus falou para mim assim: vai no médico. Eu falei: meu Deus do céu. Jesus falou: vai no médico de novo. Eu cheguei no médico lá com o barrigão. O médico olhou para mim e falou: tudo bem, dona Sandra? Eu falei: tudo bem. Ele falou: o que você veio fazer aqui? Eu falei: Jesus mandou eu vir. Ele falou assim: aí o que foi? Eu falei: então, o senhor falou assim, eu estou com a guia do SUS, o SUS demora, eu estou com medo. E aí ele olhou para mim e falou assim: eu não estou entendendo, ou por que a senhora está com medo? Daí eu olhei para ele e falou assim: sabe por quê? Na sua casa, na sua família, do lado materno, todos morreram de câncer. O que a senhora carrega não é câncer, é maldição hereditária. Eu sorri para o médico. Eu falei: graças a Deus, que alívio.
E ele olhou para mim assim e falei: porque do câncer eu estou morrendo de medo, mas de maldição eu conheço um Deus que pega a maldição e faz virar bênção. Ei, querido, nós temos amizade com Deus que pega a maldição e transforma em bênção. Talvez estão dizendo: o que você está carregando é maldição hereditária, por isso que o seu filho é alcoólatra, é maldição hereditária porque fulano é ladrão. Aí hoje eu vim aqui para repreender: maldição hereditária não pega em quem confia em Deus, porque a Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prevalecer. Eu cheguei em casa e eu falei para Deus: Deus, o Senhor não me chamou para ser maldita, o Senhor não me chamou para carregar maldição. Não é porque meu avô, minha mãe, minha tia, sei lá quem teve, que eu vou ter que ter também. Eu mereço testificar o poder da cura. Quando eu falei isso, Deus falou para mim: então, você crê? Porque tudo é possível aquele que crê. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: você crê? Deus falou: se você crê, descansa. Oh, decaia, eleita, foi. Eu crendo, eu comecei a orar. E é interessante que quando a gente está na prova, a gente distrai, né? A gente começa a oração, vira em volta e fala a mesma coisa, e vira em volta. Eu falei: Deus, não me deixa distrair nessa oração. Eu vou orar só agora. Eu preciso de cura. Visita meu intestino. O Senhor é médico dos médicos, e eu acredito no Senhor. O médico fez uma receita daquilo que eu não podia comer, e graças a Deus que eles põem lá mussarela de búfala. Não tem em casa mesmo, então põe, não põe. Não precisa nem receita, já põe o que não tem. Eu falei: então pode comer ovo, pode comer arroz, vamos embora. Pior que ovo não podia. Pode comer. E eu comecei a comer e falei, meu filho falou assim: mãe, sua barriga está ficando grande. Mãe, parece que a senhora está com febre. E eu falei: Jonatas, eu já orei e Deus vai me curar. Falei: para de ficar lembrando desse negócio. Quando foi um dia, uma noite, uma madrugada, eu acordo e eu vomito 2,5 baldes de fezes pura. Um fedor, um nojo, algo horrível. Eu comecei a chorar, tremer e falei assim: por que eu não escutei o médico? Por que eu não fui correndo, eu mesmo por conta minha, no médico particular? Agora eu vou morrer. Eu não tenho medo de morrer, mas eu quero morrer ajeitada. Eu falei: não, Senhor Jesus, meu Deus, eu não quero morrer feia, barriguda, fedida, ajuda eu. E aí eu fui no médico correndo com meu filho. E quando eu cheguei no médico, o meu filho falou assim: e aí, doutor? O médico falou assim: sua mãe demorou demais. Nós vamos levar ela na ambulância de emergência, para ver se lá em Jaú chega e já vai tirando o intestino dela fora. Mas agora ela não foge mais da bolsa de colonoscopia. Agora ela demorou demais. Eu entrei no carro, entrei na ambulância, meu filho segurou na minha mão. Quando eu fui falar, meu filho falou: você crê? E aí fomos nós dois em silêncio orando. E no caminho Deus falou para mim: pede um exame. Eu falei: Deus, tudo bem que eu sou enfermeira, mas dá para o Senhor clarear minha mente? E Deus falou: só pede um exame. Quando a enfermeira chegou perto de mim, eu abracei ela, segurei firme nela e falei assim: pelo amor de Deus, faz um exame em mim. E ela falou: que exame que a senhora quer, dona Sandra? Eu falei: o exame que você achar necessário. Ela falou: você se sujeita a fazer o exame novamente, colocando aquela glândula no seu reto, de algo que a senhora já sabe o diagnóstico. Eu falei: me sujeito. Ela falou: então tá bom, vou falar com o médico. Ela foi lá, falou com o médico veio, falou assim: a senhora está nervosa, mas o melhor caminho é abrir a barriga. Eu falei: não, eu queria o exame. Eu até aceito que a senhora abra a barriga, mas eu quero o exame primeiro. Quando ele começou a fazer o exame, que ele introduziu a glândula, ele falou assim, olhava para a enfermeira, olhava para a televisão, olhava para mim. Aí ele falou assim: dona Sandra, a senhora foi aonde? Eu falei: na igreja. Ele falou assim: olha, dona Sandra, aqui o que tem é 25 pontos no seu intestino e nada de câncer. Deus curou o câncer. Ei, querido, eu vim para declarar nessa noite que para Deus nada é impossível. Talvez você está chorando dizendo: eu vou morrer. Deus está dizendo: se você acreditar, essa prova ainda vai se tornar em testemunho para você. E o
mais bonito de tudo, eu fiquei 5 dias internada para esperar as festas sair por vias normais. E quando eu fui pregar, lógico que eu não contei para ninguém que eu tinha passado por aquele problema, porque hoje eu conto porque eu sei que eu estou curada. Eu estava naquele negócio, Tomézão. Falei, vou ficar quieta, depois eu conto. E aí, eu estou lá pregando, e Deus falou para mim assim: você não está acreditando que você está curada, né? Eu falei, não, Deus falou. Quando terminou o culto, chegou uma ricona. Eu estava pregando, a ricona estava chorando. E eu falei, nossa, eu devo estar pregando um escândalo. Hoje está extraordinário essa pregação. A ricona chegou com uma sacolinha plástica embaixo do bolso, do braço. Pastora, ela nunca me viu e não viu nunca mais também. A gente sai bastante, né? Ela falou, pastor, enquanto o senhor estava pregando, Deus falou tanto comigo. Eu falei, filha. E Deus mandou dar uma bolsa para a senhora, uma Louis Vuitton. Deus estava dizendo para mim, a prova está aí, você não falou que queria uma bolsa? Então também Deus está dizendo, não importa a luta que você está passando, para mim não existe impossível. Se você crê, eu vou fazer. Marta e Maria esquece. Dá uma cutucada na tua irmã e diga, não esqueça. Marta e Maria esquece que Deus faz milagre. Lázaro está doente. Lázaro está talvez com algum pico febril, faltando o apetite. E glória a Deus, quem fica doente e perde o apetite. Eu não tenho essa vantagem, filho. Não, eu estou chorando, mas estou comendo. Estou sofrendo, mas estou no pastel na feira. Eu não perco 100 gramas nem na prova. Nem na prova. O senhor emagrece na prova, pastor? O senhor já é magro, né? Eu nem provado, eu continuo gorda. Aleluia. Lázaro está doente. Marta e Maria, elas começam a gastar. Começam a gastar tempo. Começam a gastar dinheiro. E esquecem de exercitar a fé. Ei, pega essa frase. Pare de gastar tempo. Pare de gastar dinheiro e comece a exercitar a sua. Marta e Maria, elas estão tão distraídas que a ponto de elas ficarem com os olhos focados no problema. Ei, querida, fica de pé um pouquinho. Blusa preta, gola branca. Relevar sobirra. Relemande que refai Johnny reface. Deus, ele é dono do ouro e da prata. E quando nós estamos nele, a Bíblia diz que nós não precisamos correr atrás dessas bênçãos. As bênçãos é que vão nos alcançar. Eu vejo Deus restaurando a tua vida financeira, porque a perda foi grande. E tu disse, Senhor, eu nunca pensei que eu ia precisar passar por isso. Mas hoje o Deus que é dono do ouro e da prata, ele diz assim, fica tranquilo, porque você não vai precisar correr, ficar desesperado. A minha bênção financeira vai te alcançar, diz o Senhor. Obrigada, filha. Marta e Maria, elas estão com os olhos no problema. Diga, eu preciso tirar os olhos do problema. Marta e Maria estão olhando e estão tão distraídas que elas pedem para o mensageiro ir falar com Jesus. Quem que é amigo de Jesus? Na casa de quem que Jesus ia? Para que pedir para amigo? Ei, querido, você tem intimidade, você tem experiência, você tem testemunho. Que negócio é esse ficar, ore por mim, jejue por mim, ai, joga um búzio por mim, porque fica ali, né? Tem gente que fica no Instagram lá, pastora, só não tem uma palavra, eu me sinto cartomante gospel, jogando aquela caixinha de promessa e tirando uma. Não, você tem compromisso com Deus, você tem compromisso com a palavra, você precisa se posicionar. Ai, eu vou lá, porque se a pastora Sandra revelar meu nome, não, se Deus vê você aqui já é o suficiente. Nós precisamos acordar e parar de terceirizar a glória de Deus, porque quem faz é Deus. Quantas das vezes eu tive problemas?
quantas dificuldades. Quantas das vezes eu me vi tão doente quanto Lázaro, tão doente e perdida nas minhas emoções, na vida espiritual. Jesus falando e eu dizendo: não dá, é impossível, não vai dar, passando por dores, por perda. A mãe de Maria está vivendo aquilo, e elas esquecem: eu tenho amizade com Jesus. Elas pedem para o mensageiro e buscar a palavra. Algo terrível vai sair agora do céu direto para essa igreja. Elas pedem, mas quando o mensageiro vem, elas não acreditam. Quantas vezes a gente pede para o profeta falar com a gente, para Deus falar com a gente, e a gente não acredita. A gente fala: será? É verdade? E quantas vezes a gente duvida da promessa de Deus na nossa vida, da nossa casa, na nossa história? Ei, quem tem promessa aqui? E quantos acreditam nela? Eu também levantava meu braço. Pastor, quando eu entreguei minha vida para Jesus, isso já fazem 32 anos, eu acho. 32. Isso já fazem 32 anos. Eu de joelhos, bêbada, caída, arrebentada, uma ex-prostituta. O profeta coloca a mão em mim e diz assim: eis que eu, o Senhor teu Deus, vou te levar aos 4 cantos dessa terra. Eu também falei aleluia, levantei. Graças a Deus eu fui para uma igreja que inclui. Eu cheguei na igreja, eu usava uns shortinhos toda peladona, amarrado, mini blusa, shortinho aparecendo a bochecha. Estou dando uma dica para vocês: esse decote até o umbigo não cola mais não. Não, essa saia vácuo, que eu acho que você precisou deitar para entrar nela, não combina mais. Não combina, tá feio. Eu ia daquele jeito toda arrebentada na igreja, mas a minha pastora era chique. E quero aproveitar e pedir oração para minha pastora, Débora de Leão. Está com um tumor no cérebro, mas isso é só um detalhe para Deus. Tem uma igreja orando por ela e agora tem mais uma. Eu acredito no milagre. A minha pastora, quando via chegar toda escandalosa na igreja, as irmãs do ciclo de oração davam uma olhada, eu com aquelas pernonas de fora, eu sentava no meio, no primeiro banco, porque Aparecida, primeiro banco. E aí as irmãs, toda abençoada, colocavam a sainha em cima de mim assim, e ficavam passando a mão na minha perna. E eu falava: vai, como elas me amam, olha, como elas querem bem. Aí a minha pastora chegou um dia para mim e falou assim: Sandra, vai ter um chá de mulheres lá em casa. Gente, o que eu sabia era virar lixo. O que eu sabia era roubar. Ela veio falar de chá de mulheres. Eu falei: o que ficar um bando de mulher tomando chá ali? E eu falei: o que faz ali? Ela falou: olha, nós vamos em poucas irmãs, nós não vamos em muitas. Nós vamos pegar as roupas que não servem mais para nós, e lá nós trocamos as roupas umas com as outras. Você também não quer ir? Falei: vou. Peguei meus shorts 2x4, minhas mini blusa, encardida, fedida, porque roupa de pinguço fede. Eu estava em processo de libertação. Aquelas pecinhas, eu lembro até hoje, 6 shorts e 4 blusas. Cheguei com a minha sacolinha plástica lá e coloquei em cima da mesa, todo mundo tomando chá. Imagina a esposa do pastor Eduardo pegar aquele short sujo, encardido, e dizer: que shorts lindo, olha isso, olha que shorts maravilhosos, eu vou levar. E eu ficava: uau. A outra pegava minha mini blusa: olha a estampa dessa mini blusa. O que sobrou para mim? Saia, calça comprida, camisa. No outro dia eu já estava lindona da igreja, dizendo: se Cristo comigo vai, eu irei. Que coisa boa. Você não precisa envergonhar ninguém, mas se você tem para dar, use estratégia para abençoar. E foi assim que o Senhor foi me moldando. Eu vou voltar na promessa. Graças a Deus que eu vim. Eu levantava o braço quando falavam para mim: quem acredita em promessa? Eu levantava. A promessa que eu tinha, não tenho várias promessas, mas o dos 4 cantos da terra, eu não lembrava, certo? Então, quem acredita em promessa?
Quando eu comecei a pregar, eu vou usar bem simples. Eu fui na Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte e Centro-Oeste. Falei, pronto, pisei nos 4 cantos da terra. Tô feita. Deus já cuidou de mim. Uma hora que eu menos esperei, o telefone toca. Eu falei, entendi. Alô, é a pastora Sandra? Eu falei, é. Ela falou, pastora, eu estou ligando que eu queria fazer um convite para a senhora. Eu falei, pode fazer, querida. Ela falou, a senhora não quer vir pregar aqui na Inglaterra? Eu falei, vou. Do jeito que eu estou falando aqui para vocês, vou. Que bairro que é? Poçuda. Falei, vou. Que bairro que é, querida? Ela falou, Inglaterra, pastora. Eu falei, eu já entendi, eu só quero saber que bairro. Ela falou, Inglaterra. Eu falei, Inglaterra. Daí ela falou, Inglaterra. Olha como eu não acreditava em promessa. Cadê meu passaporte? Se quando Deus falou que ia me levar aos 4 cantos da terra, a primeira coisa que eu tinha que ter feito, tirar do passaporte. Não, talvez Deus falou para você, eu vou te dar um carro. Você não teve coragem nem de começar a construir a garagem. Ah não, Deus falou para você, olha, se prepara que eu vou dar uma casa. Você está aí murmurando, reclamando e nem se preparou ainda para visualizar a casa. Ô querido, falar que acredita é fácil, difícil é andar na plataforma da promessa. Chega eu lá no aeroporto, toda chique, empurrando minha rodinha. Quando chego lá, não sei o que o inimigo inventou de fazer, mas eu vou falar que é Deus. É Deus. Foi eu e Marina. Eu não sei falar inglês e Marina menos ainda. Deus, para deixar bonito, para mostrar que a glória é dele, Marina foi por Amsterdã. Não, Marina foi por Portugal. Que dá para entender alguma coisa, né? Eu fui por Amsterdã, a linda. Quando eu cheguei, entrei dentro do avião, olhei, não tinha um brasileiro. A aeromoça passava. Gente, se vocês falam inglês, deixem eu com o meu inglês. É, porque não é agora que eu vou aprender na hora da pregação. A aeromoça passava, Mary feel still. E um ganhou travesseiro, um ganhou coberta, ganhou comida, eu só. Ela ia e voltava. Ó, se você não sabe o inglês, pelo menos coloque dente, para você poder dar risada. Ó, porque o meu sorriso abriu portas. Uma hora ela olhou para mim, ela viu que eu não comi, que eu não fiquei plantada ali, congelada naquele avião. E ela falou, me Brasil. Eu já não sabia falar nem Brasil mais. Aquilo ali, minha cabeça estava rodando. Eu falei, Espírito Santo. Eu não sabia falar assim. De tanto, sabe quando o senhor fica assim? Forest, e não sei falar mais Brasil. Eu falei assim. E ela fez para mim. Eu entendi que era para mim ter calma. Eu respirei fundo. Ela falou, não saiu yes, não. Eu entendi também que era fome. Aí ela disse assim, ó, pode dizer, não é isso que ela disse, é meu inglês. E outra ela disse, aí ela olhou para mim e falou, chiquiti. Eu falei, é isso, frango. É isso que eu quero comer. Promessa. Ei, o mensageiro chegou para Marta e Maria e declarou a promessa. Eu falei com Jesus, e a promessa que Jesus fez é: essa doença de Lázaro não é para... Era uma promessa. Marta e Maria ouve, mas elas querem viver por sentimentos. Ei querido, a fé não é por aquilo que nós sentimos. A fé é por aquilo que nós cremos, ainda que eu não esteja vendo nada. Se Deus falou, eu acredito, e eu vou andar fazendo aquilo que Ele falou, porque no tempo oportuno Ele vai fazer. Ei, talvez você chegou aqui desistente, dizendo, pastora, eu estou orando pela restauração do meu casamento. Ô querido, Deus falou que vai trazer de volta? Então aguenta firme. Eu vou contar a minha história. Eu sou divorciada. Acho que ninguém vai assustar com isso aí não. Eu sou divorciada faz 8 anos. 2 anos eu chorei para Deus restaurar meu casamento. Mas chorei. Subi monte, rasguei roupa. Tudo que eu podia fazer.
Eu fiz. Durante 2 anos eu clamei em prantos. Eu lembro que Deus falou para mim: fica em Jerusalém. E eu falei: Deus, eu preciso do meu marido de volta. Ele é pastor, eu sou pastora. Nós precisamos restaurar, até para ser testemunho para outras pessoas. E bababá, daí começa a apelar, né? A gente vai fazer uma oração como que Deus não soubesse como que vai agir no amanhã. E aí um dia no estado de loucura, porque tem prova que a gente perde a noção, eu falei para Deus assim: eu não vou orar mais, porque eu já descobri. Gente, não se escandalize, o Senhor não tem, preciso usar outro nome, porque isso aqui é muito feio que eu falei. Mas eu falei com medo, temor e perdão. O Senhor não tem capacidade de restaurar meu casamento, não. Isso aí é muita coisa para o Senhor. Eu orei assim, eu coloquei tipo Deus, um Deus bem pequenininho, e eu a grandona. Falei: Deus, o Senhor não tem, eu vou parar de orar. De noite eu cheguei no culto, Deus falou para mim: eu sou o teu Deus, e quando eu falo, eu cumpro. Se é este homem que você quer de volta, fui eu que endureci o coração dele. Mas se tu quer de volta, eu trago ele, nem que seja esmagado. Pensa numa mulher que ficou feliz. Sou eu. Falei: uau, ganhei a luta. Convenci o coração de Deus. E tô lá pregando um mês. Já não estava nem olhando, porque eu sabia que ele vinha esmagado mesmo. Eu falei: yes. De vez em quando ele passava, ele é um negrão bonitão, sabe? Ele passava e falava: você não sabe o que está esperando você, rapaz. Você vai ter que voltar. Passava de novo: estou debaixo da promessa. E ele já estava com a outra pessoa. Não estou falando dele, estou falando de mim. E aí eu fui pregar numa igreja. Eu não contei que eu era divorciada, não porque eu estava escondendo, não estava no contexto da pregação. E a pastora que estava dirigindo o culto, pensa numa mulherona bonita. Quando acabou o culto, ela falou para mim assim: ai, pastora, vamos em casa? Eu falei: fazer o quê? Ela falou: vamos tomar um café lá em Louveira. Eu cansada. Eu falei: ai, pastora do céu, não estou muito afim. Daí ela falou assim: não, vamos, vai ser rapidinho. Falei: vamos. Cheguei na casa dela, a irmã dela veio, serviu café para nós, e com uma bolacha daqui, bate papo, conta as maravilhas que Deus faz, porque Deus é maravilhoso. E aí eu estava escutando. Eu falei: dona, ô pastora, a senhora não está com nada ligado aí não que vai explodir, porque está fazendo um barulho esquisito aqui? Ela falou: ô minha irmã, vem aqui. Quando eu fui, eu entrei num quarto bem limpo, um homem bem clarinho. Sabe essas pessoas que não tomam sol para nada? Um homem bem clarinho. Eu falei para ela: seu irmão? Ela falou: meu marido. O que aconteceu? Ela falou: ele ficou 12 anos fora. Eu falei que Deus não tinha capacidade de trazer ele de volta. Deus trouxe ele assim. Eu falei: o sangue de Jesus. Olha, eu sinto minha perna mole ainda. Eu falei: o sangue de Jesus me ajuda. Vocês já oraram para Deus desamarrar a oração? Eu falei: Senhor, apaga. Faz alguma coisa. Fala para mim que o Senhor não vai trazer ninguém, que eu vou morrer desse jeito. Eu faço um voto de santidade na tua presença, mas não traz de volta que eu não quero. Não, está forçando a barra com Deus, né? Está dizendo: eu quero. Não, quer empurrar, quer entrar na porta, arrebentando a porta do seu jeito, né? Deus está dizendo: se você quer, eu até dou, mas não é a minha vontade. Ei, querido, para de querer manipular o céu. O que Deus preparou para você é seu. Você não vai precisar forçar a barra e nem implorar. Já está escrito, porque a Bíblia diz que Deus tem um plano a meu respeito. Bate palma aí. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a tua casa. Deus tem um plano. Plano. Você não é projeto falido. Imagina. Pensa, para, olhe, veja, reflita. Uma negra linda como eu, presa cuidando de um homem. Não dá dó? Que é isso? Falei: não, deixa ele andar, deixa ele falar, deixa ele comer, deixa ele tirar foto, deixa ele fazer o que ele quiser, só apaga a minha oração. E às vezes quando vinha um profeta e dizia eis, eu falava: não eis nada.
Pode tirar ex. Ex não existe aqui. Aqui é Sandra Alves, só. Você está forçando a barra por quê? Joquebede, quando teve o menino, ela colocou no lugar da morte, o rio Nilo. E o menino voltou para ela. O que é seu, você não precisa ficar fazendo escândalo, gritando e nem fazer campanha. Deus é suficiente para trazer de volta. Mas o que não é seu, deixa Deus levar. Porque se você permanecer fiel a Ele, você vai viver os extraordinários dEle na sua vida. Para de manipular Deus. Marta Maria está olhando para Lázaro. O mensageiro diz assim: você é meu Lázaro agora, tá? Mas não precisa ficar torto assim, nada não. Marta Maria está olhando para Lázaro. E eles estão com uma palavra: a doença não é para a morte. Interessante que eu vim aqui para fazer essa ilustração usando você. E aí o Eterno, que é poderoso, ele diz assim: descansa a tua alma. Relemanda show-e halait me refácia. Quando Deus me mudou de cidade, eu achava que ia ser tudo muito fácil. Mas foi de base de lágrimas e muita renúncia que o Senhor retomou meu ministério. O Eterno está dizendo: tu tem uma chamada. Relebold que ni refácia. E a tua chamada ninguém apaga. Há momentos que tu diz assim: Senhor, parece que eu nasci só para cavar poço. Parece que eu nasci só para viver momentos difíceis. E o Senhor está dizendo: é apenas um preparo, porque grandes coisas estão te aguardando. Fica firme, diz o Senhor dos Exércitos. Fica firme. Fica de pé, menina. Relevando a soe, relemai eu te refai que ni redesse. Marta Maria está olhando. E quando a gente começa a olhar, a nossa fé esmurece. O Eterno está dizendo: eu já não disse que está tudo preparado? Mas você olha e fala: os meses estão passando, o tempo vai indo, e parece que não vai dar tempo de comprar tudo que você quer. O Eterno diz: já estou usando empresário, estou usando pessoas e nada vai faltar. O Eterno me mostra uma cena nesse domingo que você sentou no chão e a lágrima desceu, porque tu disse: eu não aguento mais a necessidade dessa casa. Deus está dizendo: tu vai ter para emprestar e não vai precisar pedir emprestado. Lázaro, Janete, a doença de Lázaro não era para, essa prova não é para sua morte. Pode parar com essa gracinha, aí vai morrer. Se o Senhor não fizer, se Ele não fizer, Ele é, e se Ele fizer, Ele é. A característica dele não muda. Talvez Marta Maria queria que Deus explicasse a promessa em detalhes, mas se explicar o detalhe a gente não aguenta. Lembra do barquinho? Passamos para o outro lado. Está garantido, vai chegar lá. O problema é o meio. Você tem que ser fiel no meio. No meio vai ter tempestade, no meio vai ter abandono, no meio vai ter doença, no meio vai ter falta de dinheiro, mas a promessa é: passamos para o outro. Marta e Maria, quem sabe um dia. Tem dia que a gente acorda meio assim, né? Eu acho que Maria é melancólica. Você conhece gente melancólica? Qualquer coisinha tá chorando. Eu imagino Maria. Presta o braço. Não tem pulso. Não estou sentindo. Não está batendo o coração. Tá. Marta, lá vem Marta. O que aconteceu, Maria? Deixa eu ver. Não está mesmo. Não está. Vamos enterrar. Tem gente que é colérico, sanguíneo. Não espera. Se Deus for fazer agora é tarde, porque eu já tenho 60 anos. Gente, eu tenho 60 anos. É lógico que eu não tenho o mesmo vigor de 18, mas eu sou mais feliz do que quando eu tinha 18. Deus me renovou para viver as promessas dele. Deus vai renovar você para viver a promessa. Para de ser sanguíneo, querer pegar as coisas à força. Porque o tempo está passando. O relógio de Deus é diferente do nosso. Marta e Maria, talvez movido pelos sentimentos de não sentir, diga: eu não vou pelo que eu sinto, eu não vou pelo aquilo que eu vejo,
Mas eu vou pela promessa. Elas esquecendo da promessa, e elas enterram Lázaro. O que é que você enterrou? O que é que você esqueceu que foi Deus quem falou e você desistiu dizendo: comigo não vai acontecer? Eu, antes de vir a São Paulo, eu morava no interior, lá no interior de Boituva, numa cidade não tão distante. Para quem quiser um parâmetro, é a cidade do paraquedismo, do balonismo. Naquela cidade eu passei por muitas vergonhas. Eu já vou parar, pastor, eu estou aqui, mas estou aqui até 9h30 eu vou. Eu passei por muita vergonha, passei por muita humilhação, passei pela dor da traição, pela dor da perda, pela morte da minha mãe. E aí um dia, no meio de todas essas dores, uma pessoa chegou para mim e falou assim: nossa, você é tão sofrida, né? Por que você não sai candidata a vereadora? E eu pensei: o que tem de ver sofrimento com vereador, né? Aí ela falou: sabe por quê? Você é preta, feia, careca, gorda, a cara do povo. Pelo menos chamou vocês de feio. Não estava feio sozinha. Agora que eu pensei isso, pastor. Eu não tinha pensado. Você é a cara do povo. E aí você vai conversando com o povo. Mas eu pensei só agora. Não vou contar mais isso não. O sangue de Jesus tem poder, pastor. Não vou falar mais isso não. Eu falava agora que eu parei e falei: na cara do povo. Ela não estava ofendendo ela não, ela estava ofendendo todo mundo. Ela falou assim: você é preta, feia, gorda e careca, a cara do povo. Você sai, vai conversando com o povo, vai que dá. Eu cheguei em casa, dobrei meu joelho, eu não chorava, eu gritava. Eu vinha vindo de traição. Eu estava vendo a igreja que eu pastoreava, junto com o pastor que era meu marido, que não tinha passado pelo divórcio ainda, tirando foto com a outra mulher, dizendo: aceita que dói menos. Agora sim o pastor está com uma mulher bonita, não com aquela gorda. Estava morrendo. Eu falei: Deus, o senhor viu o que falaram? Deus falou para mim: você não sabe quem você é. Ei, até quando você vai querer viver por elogios? Até quando as pessoas vão ter que dizer para você que você é importante, que você tem... Não, você... Pega esse negócio do Jesus. Sou. Ele é muito bonito. Ele é mais bonito. Quando eu prego, eu vejo Satanás mexendo com a tua autoestima. E você querendo desanimar da vida, dizendo: para mim não tem esperança. Mas aí vem Deus dizendo: quando a gente sabe Tem que colocar que isso a na gente é, não importa o que falem de nós, nós permanecemos firmes. Porque nós sabemos que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Neemias, fica de pé, moça de blusa verde. Elemaia Torre. Eu vi uma crítica no meio da família e o povo zombando. Elemai Tomi Receia. Se fosse falar de paternidade, desde quando você é criança, você é a mais rejeitada da tua casa. Elemou de Knia. Até porque quando eu falo a palavra pai, teu coração arde, porque aquele que podia proteger virou as costas. O Deus Todo-Poderoso está dizendo: eu sou o teu pai. Alamando de que refaz. Nenhuma cilada que a sua família está fazendo contra ti vai prevalecer. Deus te guarda, diz o Senhor dos Exércitos. Eu saí candidata a vereadora lá em Boituva, cidadinha pequena, interiorzão, debaixo dessa palavra: você é preta, feia, gorda. Falei: vamos embora. Eu chorei, Deus falou para mim assim: você não sabia que você é preta? Eu falei: tá bom, Deus. Porque Deus é assim, né? Ele cura a gente assim. Você não sabia que você é preta, não? Eu falei: mesmo, né, Deus? Saí candidata a vereadora. Alguns zombaram, alguns riram, outros abraçaram a causa. Só sei que quando faltava 15 dias eu estava no estresse. E aí Deus falou para mim: sai de cena que você está fazendo feio. Porque tem hora que a gente está fazendo feio. Sai de cena. Não, quando você vê que você está murmurando muito, quando você vê que você está respondendo bobeira do Instagram, sai de cena, filho.
Não fica pagando, não, porque essa indireta é para mim. Alecrim dourado você, só tem você naquele Instagram. Não, tem um monte de gente lá. Então sai de cena, vai curar sua saúde mental. Eu saí de cena, Deus falou, vai fazer minha obra, larga essa campanha aí. Eu larguei a campanha. Quando eu voltei na cidade, aqueles carrinhos, eu tinha feito um projeto a respeito de reciclagem. Aqueles moços alcoólatras, mulheres de presidiários que trabalhavam coletando a reciclagem, todos estavam com o carrinho adesivado. Deus falou para mim assim, se o meu povo não chegar, eu chamo os aleijados. E aquele povo lá, e aí pastor, é nós, 1000 graus, hein? E eu dizia, Senhor, eles nem voltam. O senhor sabe que no dia eles não vão. Pois no dia, eu sou a primeira mulher cristã e negra a ocupar uma cadeira no legislativo naquela cidade. Aí eu estava com um problema. Ganhei de vereadora. Minha mãe tinha morrido. E pobre não deixa herança, deixa problema. Minha mãe deixou uma casa. Não, porque rico já fica com testamento, tudo, não dá nem tempo de brigar. Mas o pobre, ele deixar uma casa. Ficou eu e meu filho, a casa é minha, a casa é minha, a casa é minha, a casa é minha. E a casa chovendo, a casa caindo, a casa quebrando. E eu e meu filho lá, a casa é minha, a casa é minha. Eu falei, Deus, eu preciso de uma casa. Deus falou, saia e procure uma casa. Eu saí, irmãos, e lá no interior, as casas quase não tem casa de meio lote. Tem casas grandes. Quando eu passei na frente de uma casa com um portãozão grandão assim, eu falei, é essa. Fui embora para minha casa. No outro dia cedo eu levantei, fui lá na casa, olhei, estava escrito aluga-se, procurei telefone, número. Eu não achei, eu estou contando do Lázaro doente. Eu não achei, falei, passei outra vez, passei, até que o dia tinha alguém mexendo na eletricidade. Eu parei e falei, você conhece o dono dessa casa? Ele falou, eu conheço, você conhece. É o dono da oficina lá que conserta a moto. Eu falei, vou lá. Cheguei lá toda maravilhosa. Falei para ele, você está alugando aquela casa na rua perto do hospital? Ele falou, eu estou alugando e estou vendendo. Eu falei, ele falou, quer ir lá ver? Eu falei, quero. Quando eu cheguei lá, aquela casa de porcelanato, área gourmet, piscina. Imagina, eu estava em 3 cômodos com goteira, com colchão de solteiro, no chão, área gourmet, piscina, 3 quartos, com suíte. Eu entrei achando que eu podia. Entrei assim, empinadinha. Eu falei para ele assim, quanto que é o aluguel dessa casa? Ele falou, é tanto. Eu falei, e para comprar? Ele falou, é tanto. Ele viu com o meu rosto. Falei, tá bom, obrigado e tal. Você tem interesse, pastor? Eu fui embora. Cheguei na minha amiga. Olha como é que é importante a gente ter amigo de fé. Falei, amiga do céu, fui ver uma casa. Aonde? Falei, vamos lá na frente. Levei ela lá na frente do carro, mostrei para ela. Falei, olha, custa tanto essa casa. Ela falou, pastor, para a senhora é dinheiro, para Deus é troco. Eu falei, pois então dá esse troco para mim, Deus. Eu ia dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Com isso aqui, lenço, óculos, meu celular não está aqui, celular. Dentro de um carro, eu apertava o controle e eu entrava dentro da casa. Eu sentia o cheiro, eu fazendo bolo de fubá. Eu não cozinho de jeito nenhum, mas eu sentia o cheiro do bolo de fubá dentro da minha casa. Eu via as mesas arrumadas e eu com as visitas. Eu fazia o cenário na minha cabeça, eu já estava morando na casa. Quando eu chegava naquela casa de 3 cômodos, eu nem me incomodava, porque eu estava no portão branco apertado e ia lá dentro. Na madrugada Deus me despertou e falou, pega óleo, consagra esse óleo aí. Peguei um vidrinho de óleo, consagrei, orei. Deus falou para mim, amanhã cedo, antes de você trabalhar, você leva lá na oficina. Eu falei, Deus, leva na oficina. Cheguei na oficina, falei, oi, tudo bem, bom dia. Ele falou, oi, pastora, tudo bem? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. Eu falei, Deus mandou trazer esse vidro de óleo para você e tal. Ele, amém, bom dia. E fiquei olhando para ele, também olhando para mim. E aí, vamos embora. Quando eu virei a costa, ele cochichou com o amigo dele assim, a pastora aí quer comprar a casa, coitada, só se for
milagre. Eu voltei e falei, o que você falou? Ele ficou sem graça, porque ele não sabia que eu tinha escutado. Eu falei para ele, não tem problema, eu quero só que você repita. E ele falou, pastor, eu falei que o pastor vai comprar a casa, só um milagre. Eu falei, oxa filho. E eu preocupado, achando que é dinheiro. O milagre resolve? Ele falou, milagre resolve. Eu falei, então eu conheço. Quem conhece o Deus que faz milagre aí? Quem conhece o Deus que faz milagre? Não, talvez você está dizendo, só vou conseguir com o meu diploma, só vou conseguir com o meu entendimento. Deus está dizendo, não, é que você está precisando é de milagre. Marta e Maria achavam que precisava de médico, e Deus estava falando, eu já dei a palavra, milagre. Depois de 3 meses, o dono da casa ligou para mim. Ele contou que o neto dele estava passando um processo no hospital. Ele deu óleo para a filha começou a ungir o neto, a orar. E o neto teve alta, saiu curado daquele hospital. Ele falou, pastora Sandra, está aqui, a casa é sua, pode morar lá. Milagre. Eu não tinha condições de pagar, morei lá, eu acho que 1 ano. E aí eu vim embora para cá. No dia de vir embora para cá, eu estava comendo frango na beira da piscina, com os pés na piscina assim, mastigando o frango. Falei, Deus, como eu sofro. Ele falou, tira o pé da piscina, pelo menos para chorar, né, filho? Sofro. Vim para São Paulo e estou aqui. E aqui em São Paulo Deus falou, e eu vou falar muito rápido dessa pessoa, porque essa pessoa não está aqui. E vocês merecem conhecê-la. Meu filho estava desviado, arrebentando a cara, passando a minha cara e a dele, de quem pudesse, no chapisco. E Deus falou para mim assim, vai embora para São Paulo. Eu falei, não vou. Eu falei, eu estando aqui com os olhos nele, ele está fazendo um monte de coisa, imagina se eu largar esse menino aqui. Deus falou, eu vou dar a sua cadeira para ele e a 10ª para você em São Paulo. Eu falei, Deus, para com isso. Deus falou, estou falando. Vim embora para cá. Quando eu cheguei aqui, a pessoa que cuida do partido que eu faço parte, ele falou assim, nós vamos colocar seu filho para concorrer lá em Boituva. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, agora complicou minha vida inteira. Pois ele colocou meu filho e colocou eu aqui. Meu filho ganhou em Boituva e eu sou a 10ª vereadora aqui. Qual foi a palavra que Deus liberou para você? Marta e Maria enterrou. Marta e Maria disse assim, a palavra que o mensageiro trouxe não é suficiente para sustentar minha fé. Ei, mas nós vamos declarar hoje a palavra que está sendo liberada aqui da IMAC e EMAC é suficiente para me manter de pé. Elas enterram Lázaro e depois de 4 dias, você ajudou aqui, filho? Depois de 4 dias, Lázaro já está enterrado e quem aparece? Jesus nunca vai chegar tarde. Jesus nunca vai chegar atrasado. Talvez você está dizendo, Jesus, eu estou no meu limite. Eu não consigo mais esperar nem um dia. E o Eterno está dizendo, se você esperar, você vai ver a minha glória. Se você permanecer em Jerusalém, se você permanecer focado, você vai ver a minha. Jesus chega. Cadê o pessoal do louvor para me ajudar? Jesus chega e pergunta para a multidão. Ele já tinha tido um assunto com Marta, já tinha explicado para Marta que Lázaro iria ressuscitar. Ele já tinha tido um assunto com Maria, e agora ele decide ter um assunto com a multidão. Você fica de pé um pouco. Depois eu peço para todo mundo, já todo mundo de pé. Jesus já tinha falado com Maria, Jesus já tinha falado com Marta, mas agora Jesus estava falando com a multidão. Enquanto eu estou olhando para você, o Eterno está dizendo, diga a ela que a depressão não mata.
Quando você deita, você pensa em suicídio, você pensa em sair pelas ruas sem retorno, porque o que você perdeu, você acha que você não consegue viver sem. E aí o Deus que é grande, Ele diz assim: eu vou curar essa ferida do lado de dentro. Relemando que minai a sorra. Eu vejo Deus escrevendo uma história nova para ti, e você vai dizer: mas como que eu consegui ser feliz assim? É porque quando Deus faz promessa, Ele faz da nossa dor um grande testemunho. Arruma sua mala. Arruma sua mala. Porque tu disse assim: se eu puder sair do país. E o Eterno diz: pois sou eu que patrocino a tua viagem. Vai em paz. Marta e Maria. Jesus pega Marta e Maria e leva Marta e Maria no lugar da dor. Você sabe que tem hora que Deus trabalha conosco no lugar da nossa dor? Não, no lugar onde nós somos rejeitados, onde somos envergonhados, o Senhor fala: a cura vai vir nesse lugar. Jesus coloca, está a multidão, está todo mundo ali. Jesus fala: remove a pedra. A remoção da pedra não era para Marta. Jesus estava dando uma voz de comando para a multidão. É Marta que veio na frente e colocou obstáculo. Senhor, já faz 4 dias, cheira mal. Qual é o obstáculo que você está colocando para viver o seu milagre? Senhor, é a minha mãe. Senhor, é meu pai, é meu filho, é meu ex-patrão, é minha falta de estudo. Vai estudar. Remova a pedra. Remova os obstáculos. Eu tinha mania de guardar lençol, roupa, sapato para dias especiais. Aí quando a minha mãe morreu, eu descobri que dia especial é todo dia. Depois que eu morrer, não adianta mais nada. Então você tem que aproveitar tudo agora. Mas eu vou voltar a estudar com 50 anos, vai esperar fazer 60 para realizar seu sonho? Começa hoje. Começa hoje a remover pedras da sua vida. A pedra do desânimo, a pedra do medo, a pedra da frustração. Talvez você foi ali fazer inseminação e falhou tantas vezes, fala: não tenho coragem mais. Retira essa pedra da frustração. Talvez um casamento falido como o meu, e você está aí se matando por uma restauração, ou talvez está se matando para não sabe nem o que quer. Fale: Deus, me ensina a remover essa pedra, me ensina a esperar a tua vontade, porque se for da tua vontade vai ser tudo tão leve, vai ser tudo tão seguro, que não vai precisar a não ser da sua voz. Marta está dizendo assim: se remover essa pedra, já faz 4 dias, vai cheirar mal. Aonde Deus entra, não tem escândalo. Aonde Deus entra, não tem baixaria. Ei, você lembra de José? Acusado de estupro, foi parar na cela. Chegou lá, ele tomou conta da cela. Aquilo que vai para ser escândalo, dizendo: tem alguém, chegou o estuprador aqui. Não, chegou o organizador da cela. Porque quando Deus está conosco, até no lugar de ruína, Ele nos faz prosperar. Eu quero que você fique de pé.